Olá! Hoje nós vamos gravar então o vídeo 3, tá? Nós já vimos no primeiro vídeo sobre a mente, o cérebro e o pensamento, né? Então sabemos que a mente é um aparelho psíquico que fica no perispírito, onde ocorrem os pensamentos. O cérebro ele não gera pensamento, é o meio que o espírito utiliza. E o pensamento é a emanação ou expressão do espírito, né? No segundo vídeo, nós falamos do fluido universal. Então, o fluido universal sendo a matéria primitiva, onde tudo é elaborado, né? Tudo sai do fluido cósmico universal. Então, temos o fluido cósmico universal, que modificado nós temos o fluido do nosso planeta Terra, né? Que nesta modificação também temos o nosso fluido vital, ou seja, a bateria, a energia que trazemos conosco durante o nosso período de encarnação. E aí também falamos um pouquinho que o fluido é o veículo do pensamento. E também falamos um pouquinho dos bons pensamentos e dos maus pensamentos, o que isso vem trazer para nós. Bem, hoje nós vamos então agora para o terceiro vídeo e nós vamos falar sobre a psicosfera terrestre. Vamos lá então? Então, Eurípides traz a seguinte colocação para a gente sobre a psicosfera terrestre. Um planeta onde o mal supera o bem. Como o nosso, tais camadas formadas pelos turbilhões de pensamentos, bons ou maus, que se entrecruzam, ora com sintonia, ora com repulsão. Obviamente, estão eivadas de vibrações majoritariamente deletérias, as quais tendem a influenciar, se não toda, mas a grande parte da humanidade. Então, como nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda supera o bem, né? Então, nós sabemos que essas influências, elas são maiores do que as influências positivas. Cabe a nós mantermos um padrão de vibração elevado para que a gente não sofra esse tipo de influência, né? Então, o pensamento ele exerce uma poderosa influência nos fluidos espirituais, modificando suas características básicas, como nós vimos. Os pensamentos bons, eles trazem aos fluidos a luminosidade e vibrações elevadas. Agora, isso vem nos trazer conforto e bem-estar, né? Agora, os pensamentos maus, eles provocam alterações vibratórias contrárias, né? Ou seja, esses fluidos, eles ficam escuros e sua ação provoca mal-estar físico e psíquico. Então, aqui nós vemos, né, a diferença entre os bons e os maus pensamentos. O que isso vem trazer-nos. Então, a psicosfera da Terra, ela é formada pelas criações mentais de seus habitantes. Então, somos nós que formamos isso. Então, como nós vimos anteriormente, se a maioria tem os bons pensamentos, nós vamos ter uma psicosfera boa para se viver, né? Agora, se os maus pensamentos é o que sobressaem, é claro que nós vamos ter um ambiente mais pesado, né? A gente vai sofrer essas influências. Então, nós sabemos que é através do pensamento que tudo começa. Somos bilhões de espíritos que estamos encarnados e os desencarnados, né? Que estão pensando ao mesmo tempo e o tempo todo. Então, o pensamento, ele é alguma coisa, né? Não sabemos exatamente o que. É difícil explicar o pensamento, né? Mas nós sabemos
que é um tipo de energia, provavelmente seja isso. Vamos pensar assim para ficar mais fácil a nossa compreensão. Então, todos nós enchemos o espaço com nossos pensamentos. Assim como as ondas do rádio e da televisão estão no ar, os nossos pensamentos também estão. Então, quando nós falamos no celular, por exemplo, a nossa voz ela é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio viajando pelo ar. E aí os nossos pensamentos também viajam pelo ar, né? Então, o número para o qual nós ligamos é conectado com o nosso aparelho. E aí a nossa voz chega até ele. Com os nossos pensamentos acontece a mesma coisa. Não tem limite. Chega aonde nós pensamos. Então, quem estiver receptivo ao tipo de pensamento que nós emitimos, quem estiver aberto, né, a esse sinal, com os mesmos pensamentos, esse pensamento que a gente emite, tanto nós recebemos como nós emitimos, nós captamos, né? É os dois lados. Então, nosso pensamento, ele é captado como uma ideia ou uma emoção, né? Então, tanto nós podemos transferir isso para as pessoas, como também nós podemos absorver isso para nós também, captar isso, né? Então, muitas vezes, alguma ideia, alguma emoção, não é nem nossa, né? São emanações que nós estamos captando da nossa psicosfera. Emmanuel traz a seguinte colocação para a gente. A Terra, com tudo o que contém, está mergulhada num imenso mar de ondas. Então, todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. É aquilo que nós já falamos, né? Tanto influenciamos como nós somos influenciados. Então, cada atitude de nossa existência, ela polariza a força naqueles que se nos afinam com o modo de ser. Então, afinização de ideias aí, né? Afinidade. Impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Então, muitas vezes, inconscientemente, a gente está captando isso ou emitindo e a gente nem percebe, né? Então, influenciamos e somos influenciados. É uma característica do período que nós estamos vivendo. Nós vivemos num aglomerado de mentes, não é verdade? Umas influenciando as outras. E um dos efeitos desse fenômeno é que todos nós somos cada vez mais sensíveis ao que nos cerca, ao meio em que nós estamos vivendo. As pessoas, não é verdade? Com quem nós convivemos, aos ambientes que frequentamos. Então, a gente percebe, né? Dentro de algum ambiente, quando nós temos uma energia boa e uma energia pesada, através do que nós sentimos, de como nós nos comportamos nesse ambiente receptivo, né? Tanto transferimos como também captamos. E Allan Kardec já nos alertou que todos somos médios. Então, hoje não é tarefa simples saber distinguir o que o pensamento nosso, o que é, né, pensamento nosso e o que é influência externa. Fica difícil essa percepção. E a Terra é o espaço que circunda, e a Terra e o espaço que a circunda, né, ela está saturada de pensamentos. Então, estamos envolvidos neste meio, convivendo com isso, né? E sabemos que ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Então, a maior parte das pessoas não cultiva os bons pensamentos. E é nesse meio que nós estamos vivendo, né? É nessa atmosfera pesada que nós estamos nos desenvolvendo, aprendendo. E que nós estamos lutando, né, para a nossa evolução espiritual. Então, é um pouquinho mais trabalhoso o processo de evolução, mas com certeza nós conseguimos. Aí a psicosfera é o nosso meio ambiente. Vamos lá. Dr. Newborn, Orlando Facuri, traz a seguinte colocação para a gente.
Dr. Newborn, ele é um grande colaborador espírita, né? Um grande estudioso, é médico, acho que é neurologista. Inclusive, eu fiz um trabalho de conclusão de curso quando eu fiz a minha pós-graduação em neurociências, em cima de um livro dele, muito bom. Um médico muito importante da região, acho que é a região de Campinas, e muito conhecedor, tá? Ele traz grande colaboração para a gente. Então, quando toda uma população vê uma notícia pela televisão ou lê a mesma notícia nos jornais, estas pessoas estão criando representações mentais com referência a estas notícias, reconstruindo e revivendo os cenários e os personagens, envolvidas ou citadas nos noticiários. É como se o mesmo acontecimento se reproduzisse em cada mente que se liga ao episódio noticiado. Vocês têm ideia do que significa isso na nossa vida? Do que essas notícias vêm intensificar nas nossas vidas, a influência que nós recebemos com isso, né? Como nós sabemos, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre as formas de pensamento, então os nossos pensamentos, eles criam formas, né? Então nós criamos a psicosfera, nós criamos o meio ambiente em que nós vivemos. Então aqui vem trazer o quanto nós intensificamos isso. Então o quanto é importante as boas notícias, né? O quanto isso vai reproduzir de bom na nossa atmosfera. É um ponto muito importante para a gente refletir. É uma boa reflexão no que nós estamos vendo aqui. E aí a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, traz algumas colocações para a gente sobre a poluição e a psicosfera. Vamos lá. Ecólogos de todo o mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora que resulta dos detritos superlativos, que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras inúteis, circunjacentes às grandes metrópoles, como tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas, desde os urgentes ingredientes e artefatos para a sobrevivência, as indústrias bélicas, as de explorações novas, as de inutilidade que atiram fora centenas de milhões de toneladas de lixo, óleos e resíduos em todo lugar. Então aqui nós já temos a nossa psicosfera mental, através dos nossos pensamentos, né? E além de tudo, temos a própria poluição que o homem também coloca, né? Como nós estamos vendo aqui que Joana de Ângeles traz para a gente. Então, além de tudo, nós temos mais esse agravante na psicosfera do nosso planeta. E continuando, ela nos traz: estando a Terra vitimado pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes não apenas nas guerras externas e destrutivas. Então, dentro de nós também, nós construímos tudo isso. E aí a gente emana para a nossa psicosfera, poluindo cada vez mais. E vamos mais um pouquinho aqui, ver o que mais que a Joana de Ângeles traz para a gente. Continuando, mas também nas rudes batalhas, no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. Intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens, nos quais procura relaxar tensões, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate, né? Então, aqui ela vem trazer, né? Toda a nossa batalha dentro do nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, nas ruas, o nosso comportamento em si. Então, tudo isso também vem contribuir para a formação da nossa psicosfera.
Aí nós temos também Allan Kardec, trazendo para a gente, através da Revista Espírita, a psicosfera pessoal. Então ele nos diz: pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então, em cada um de nós, né? Aí, ampliando a família, amplia um pouquinho mais para a nossa cidade, amplia um pouquinho mais para o nosso estado, amplia um pouquinho mais para o nosso Brasil, né? E aí vai o nosso planeta. Então, todos têm uma atmosfera fluídica que nós não percebemos, que nós não vemos, mas que nós podemos sentir através das vibrações que nós recebemos, através do que nós sentimos, né? E aí depende da evolução, da moralidade dos que estão envolvidos nesses ambientes, né? E aí vem a recomendação de Jesus, né? Orai e vigiai. Ela nunca esteve tão atual e necessária neste momento, né? Ao nos descuidarmos, então, dos nossos pensamentos, se deixarmos no piloto automático, nós estamos permitindo que o padrão vibratório baixe, né? Deixando que milhões de pensamentos de mesmo nível sintonizem com o nosso. Então, que nós possamos captar os bons pensamentos, né? E aí vem a depressão, né? O mal do século XXI, que tem muita influência desses pensamentos negativos, né? Que vem intensificar. A pessoa já está num padrão de vibração baixa, aí recebendo todas essas interferências, se ela não vigiar constantemente realmente seus pensamentos, a depressão pode surgir. Então, ao contrário, se mantermos o nosso pensamento elevado, a influência que nos cerca, tanto de encarnados e desencarnados, pode ser mais benéfica, né? Nós sabemos que nós não estamos sós, estamos nessa grande conexão de pensamentos, né? Somos úteis ou prejudiciais dependendo dos nossos pensamentos. Então, a gente pode contribuir positivamente ou negativamente, dependendo dos nossos pensamentos. Então, que possamos ter essa contribuição, né, com os bons pensamentos. Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento para nós, para que a gente mantenha em vigia, né, os nossos pensamentos, que nós possamos seguir realmente esse ensinamento de Jesus, policiarmos mais, né? Para que a gente não receba tanta influência negativa e que também não emitimos essas influências e que possamos cada vez mais contribuir de modo positivo, né? E termos conquistas para a nossa evolução espiritual. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre a fotografia do pensamento. Até lá, então!